produziu muito e não cabia a quantidade desses alimentos que foi produzido na fazenda desse senhor. E ele decidiu construir um celeiro maior, mais grande, para caber os seus mantimentos. E certa vez ele diz, no versículo 19 do capítulo 12, e direi à minha alma, alma, tem muitos depósitos em teus bens, para muitos anos, descansa, come e bebe. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado, e para que será? Assim aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. O que adianta, meu querido, você morar em condomínio de luxo? O que adianta você ter seu carro, ter tudo de bom e de melhor no que Deus na vida? Não ter Jesus com você? Porque a palavra de Deus diz que o homem é pó, e ao pó voltará. Não é pecado, meu querido irmão, você tem um carro, você tem uma casa boa, mas a palavra de Deus diz para você não fazer disso o seu Deus. Porque a palavra de Deus diz, meu querido, que é mais fácil entrar o camelo, meu querido irmão, no fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Por que, irmão? É mais fácil entrar o camelo, porque o rico, ele só confia no seu dinheiro, só confia nos seus bens. Mas a palavra de Deus diz, em Isaías, no capítulo 59, versículo 15, acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, que está no ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus, ele não se esqueceu de ti, meu irmão. Deus, ele sabe quem tu é, ele sabe onde tu mora, mas ele diz sua palavra, no versículo 7, deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Meu querido irmão, o homem planeja muita coisa, o homem ele planeja, meu irmão, comprar isso, comprar aquilo, o homem planeja viajar, a gente planeja, meu querido, ir para o shopping, de comprar roupa, a gente pensa em muitas coisas, mas só Deus, meu querido irmão, determina o que vai acontecer na vida do homem. A palavra de Deus diz, também em Números, no capítulo 22, versículo de número 13, que fala, eu sei que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso, prometendo ele não fará, e dizendo ele não cumprirá? Meu querido, Deus não é homem para que minta, meu querido. Deus, ele não pode negar-se a si mesmo. E a palavra de Deus diz que a promessa de Deus foi essa,
que Jesus veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, meu irmão. A palavra de Deus diz em João, no versículo 30, e quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando Jesus, meu irmão, ele disse a palavra, e ele dá o último suspiro, meu querido irmão, foi nessa hora que os meus e os teus pecados foram perdoados. Meu querido, não importa o nível do teu pecado, mas o amor de Deus, meu querido irmão, por ti e por minha alma, é muito maior. Muitos apontam o dedo, esse daí é isso, esse daí fuma, esse daí bebe, esse daí faz isso e aquilo de errado, ele não vai ter futuro na vida, esse daí é o seu futuro. Mas a palavra de Deus diz que Deus pega o homem, o mais pior dos pecadores, e transforma em uma nova criatura. Deus ele pega, meu querido irmão, o marginal, Deus ele pega o bandido, o ladrão, e transforma ele numa nova criatura, num cidadão de bem. Deus, ele faz o impossível. Não importa, meu irmão. Não importa o que você fez no passado. O passado, meu querido, só quem vive é o museu, é o professor de história. Quem vive no passado, meu querido, é o diabo, porque o diabo se gloria no teu passado. Mas Deus, meu querido, ele olha para o teu futuro. Deus, ele quer saber do teu futuro, porque ele disse a palavra em Romanos, no capítulo 10, que se tu confessar com a tua boca ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Se hoje, meu querido irmão, você confessar Jesus como seu único como Salvador, a palavra de Deus diz que você já passou para a morte e para a vida. Essa vida, meu querido, todos nós temos medo da morte, mas Jesus, ele disse a palavra, que aquele que crê nele não verá a morte. A morte que eu falo, meu querido, é a morte espiritual, de quando a gente partir dessa vida. Porque o que adianta, irmão? Muitos pensam que a pior morte é a pessoa morrer vítima de bala perdida. A pior morte é a pessoa morrer atropelada, é a pessoa morrer afogada. A pior morte, meu querido, não é essa. A pior morte não é você morrer vítima do câncer, mas a pior morte, meu querido irmão, é você morrer um dia sem Jesus. Porque você morre, meu querido irmão, sem a salvação de Deus na sua vida. E a palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo 20, que terá um juízo. E esse juízo, meu querido irmão, é o juízo final, onde cada um, meu querido, presta conta do que fez aqui na terra diante de Deus. Meu querido, Deus ele tem o plano para fazer na tua vida, mas é você que escolhe. Deus te deu livre-arbítrio para você fazer, escolher o que você quiser aqui nessa vida. A minha obrigação, meu querido, é te alertar. A minha obrigação, meu irmão, é dizer que Jesus te ama e que Ele quer salvar a tua vida. Mas cabe a você fazer essa escolha hoje. E para encerrar, meu querido, queria deixar no versículo, no
capítulo 22, versículo 12, que eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Faça a sua escolha hoje, meu querido, de entregar sua vida a Jesus. Por quê, meu querido? Você entregando a sua vida a Jesus hoje, você já tem a sua salvação garantida, o seu lugar no céu, diante de Deus. Mas cabe a você fazer a escolha hoje, porque Deus ele tem a promessa de um novo céu e uma nova terra. Um dia a gente vai partir, meu irmão. Um dia a morte chega para cada um, mas é melhor a gente estar com a salvação garantida do que estar com a nossa vida perdida e não dá mais para recuperar quando a gente partir. É você que escolhe hoje, meu querido, o caminho que você vai tomar. Se você escolhe hoje Jesus, ou se você escolhe continuar com a sua vida a mesma coisa. Faça a sua escolha hoje, porque Jesus, ele tem o plano para fazer na minha e na tua vida. É essa a palavra que eu deixo em nome de Jesus.